A lei de abuso de autoridade, sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro em setembro, começou a valer no começo deste ano e tornou crime uma série de condutas de policiais, juízes, promotores e servidores públicos. Bolsonaro chegou a vetar 33 pontos da nova lei, mas 18 desses vetos foram derrubados pelo Congresso Nacional. A lei de abuso de autoridade passou a punir condutas como negar habeas corpus quando manifestamente cabível e negar o acesso ao processo ao interessado ou a seu defensor. Além de penas de prisão e multa, diversos pontos prevêem ainda sanções administrativas, como a perda ou afastamento do cargo, e cíveis, como indenização. Para incorrer em crime, a lei prevê que essas condutas sejam praticadas com a finalidade de beneficiar a si mesmo ou a terceiro, ou com o objetivo de prejudicar alguém, ou ainda por mero capricho ou satisfação pessoal. Mas será que isso vai prejudicar a justiça brasileira? Será que compromete investigações? Quais os aspectos dessa nova lei na realidade de quem lida com a justiça, com o crime? A lei de abuso de autoridade é o tema do Política Cruzada de hoje. Olá, muito bom dia para você. Obrigado por estar aqui conosco na TV Paranaíba, em pleno domingo de carnaval. Muito obrigado pela companhia, viu? Vamos discutir hoje a lei de abuso de autoridade, que tem sido motivo de tanta polêmica aí nas últimas semanas em todo o país. Aqui no estúdio do Política Cruzada, estou recebendo o coronel Cláudio Vitor, ex-comandante da 9ª Região Integrada de Segurança Pública, Polícia Militar aqui de Uberlândia. Coronel, muito obrigado pela sua presença. Um bom dia para o senhor. Bom dia. E também o professor Alexandre Valmont, da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Uberlândia. Ele que é professor de Direito Constitucional. Mais uma vez aqui conosco, professor. Obrigado. Bom dia também. Agradeço o convite. Bom dia aos telespectadores, às telespectadoras. Olá. Bom, mas antes de começar essa discussão aqui no estúdio, nós vamos assistir agora a uma reportagem que mostra os principais pontos dessa mudança na lei de abuso de autoridade e também as possíveis consequências delas. Promulgada em setembro, a lei tinha 120 dias para entrar em vigor. O novo texto atualiza a legislação de 1965 sobre os abusos de agentes públicos. Inicialmente, a lei tinha 53 pontos que descreviam condutas abusivas de servidores dos poderes executivo, legislativo e judiciário, e também do Ministério Público. Ao final, sobraram 45 condutas. Para esse professor de direito, as mudanças tentam fazer com que os abusos tipificados sejam mais claros e mais objetivos em sua maior parte. Ao mesmo tempo, faz com que esses abusos passem de baixo para médio potencial ofensivo. A gente tinha um problema na aplicação da lei, porque vários desses crimes prescreviam. Por isso que a gente falava que existia uma proteção deficiente dos bens jurídicos. Há uma tentativa com essa lei de mudar esse quadro. Por quê? Alguns crimes continuam de menor potencial ofensivo, mas a maioria teve a sua pena aumentada. O que a gente fez? Passamos de um patamar de 10 dias a 2 meses para patamares de 1 a 4 anos. Isso torna os crimes de menor potencial ofensivo. Só um instituto despenalizador agora que será admitido nesses crimes de médio potencial ofensivo, que é a suspensão condicional do processo. Então, o que acontece? Eu aumentei o rigor da lei, nesse sentido. A autoridade que desrespeitar a lei pode pegar prisão de 1 a 4 anos, além de pagar multa e também indenização. Em caso de reincidência, o servidor pode perder o cargo e ficar inabilitado para voltar a esse mesmo serviço por 5 anos. Ainda segundo Carlos, outra inovação da lei de abusos é a incorporação como crime de jurisprudências, ou seja, um conjunto de decisões ou interpretações sobre as leis do Supremo Tribunal Federal. As grandes inovações dentro do sistema jurídico, elas se davam a partir do Congresso Nacional. Ultimamente, a gente tem observado que existe uma tendência nas legislações de eu pegar a jurisprudência que está consolidada no tribunal e incorporar como artigo de lei. Essa lei segue essa tendência. Então, por exemplo, a súmula vinculante 11
A questão dos critérios de utilização de algema, em parte foram incorporados aqui, ou seja, numa questão de utilização de algema de forma absolutamente excepcional. Ou seja, se o agente público utiliza a algema fora dos parâmetros estabelecidos pela súmula vinculante 11, fora dos parâmetros estabelecidos pelo novo texto da lei, quando não for necessário, esse ato se caracteriza em abuso de autoridade. O jurista ainda lembra da polêmica em relação à nova lei de abusos. Se por um lado ela busca ser mais ampla e clara, por outro, o contexto político no qual ela está inserida pode dar ao texto contornos de revanchismo entre poderes. O Brasil viveu movimentos, o Brasil vive uma série de movimentos por alguns órgãos, algumas instituições, e o que acontece? Parece que a nova lei de improbidade administrativa ela vem como ser uma resposta a essas questões. Nós temos que tomar muito cuidado em relação a essas questões. Isso por quê? Pelo seguinte, nós temos de um lado direitos fundamentais da pessoa humana. Nós temos de outros a questão da probidade da administração pública, a moralidade da administração pública e o manejo de poderes que os agentes públicos têm. A gente tem que encontrar um equilíbrio nessas questões. A gente tem que ver essas questões com bastante cuidado, porque não é dado a ninguém desrespeitar o texto constitucional. Agente público não pode desrespeitar o 37 da Constituição. Ele tem que agir dentro desses parâmetros. E é isso que a nossa sociedade tem que ver. Agora, nós também temos que valorizar certos órgãos de persecução. Certos órgãos de persecução penal, certos órgãos de controle da administração pública, porque esse controle também precisa ser feito, de todos os agentes públicos. Então, são questões que a gente deve ponderar e analisar friamente no caso concreto. Aí, então, muito obrigado, Vinícius, pelas informações da reportagem. Bom, coronel, eu quero começar com o senhor. Tantos anos, 30 anos na Polícia Militar? 30 anos na Polícia 30 Militar. anos na Polícia Militar, alguns deles comandando, né, aqui a região nossa, aqui do Triângulo Mineiro. Essa lei vai atrapalhar o trabalho da Polícia Militar, na opinião do senhor? Não, a nosso ver, primeiro que é uma legislação que não era a pauta principal, na minha visão. Foi uma ação do Legislativo, né, para atingir efetivamente aí, o Poder Judiciário, o Ministério Público e a Polícia Federal em razão da Operação Lava Jato. Nós tínhamos uma legislação de abuso de autoridade datada de 64 e também diversos dispositivos dentro do Código Penal e leis especiais que abordavam de alguma forma situações onde, em razão de qualquer tipo de prevaricação ou excesso ou abuso por parte das autoridades, já poderia se dar ali o processo penal. Então, o que essa lei, na verdade, ela inovou foi de pegar pontos específicos e colocar tudo num único diploma legal. Professor, como é que a lei de abuso de autoridade está sendo vista dentro da academia? Bom, ela é um marco, né, um marco normativo que traz algumas novidades, como já foi bem colocado aqui. E é importante, eu acho que nós analisarmos o seguinte, como foi mencionado, nós já tínhamos uma lei de abuso de autoridade de 1965. Para que todos entendam, né, o telespectador, a telespectadora, essa lei de abuso de autoridade, ela parece ter sido muito marcada, né, naquela época, por uma preocupação num controle administrativo e, obviamente, também com matéria penal e processual penal. O objetivo da época vinha numa grande onda, né, de uma reforma da administração pública, essa lei do abuso de autoridade surgiu lá. É claro que com as mudanças, transformações, né, na própria ação na atividade judicial, na atividade policial, algumas coisas acabaram ficando por descoberto, não é? Como foi mencionado, né, a legislação processual penal também acabou sofrendo algumas adaptações e alterações. Lá nos anos 90 houve edição da Lei de Improbidade Administrativa, também procurando cobrir algumas condutas. Essa lei agora, né, recém-saída, curiosamente ela revoga, está lá na disposição final, ela revoga essa de 65, só que curiosamente ela coloca um acento muito maior na matéria penal e processual penal, ao contrário daquela de 65, que tinha uma visão mais ampla sobre os aspectos administrativos de um possível abuso de autoridade. Outra coisa significativa é que essa lei agora, recente, ela centra muito mais os olhos justamente na atividade judicial.
Quando o senhor fala, coloca um acento maior nas atividades, na questão penal, o senhor está falando de quê? Por quê? Qual é a comparação que o senhor está fazendo? Excelente. Novamente eu vou recorrer à Lei de 65. Tá. A Lei de 65 ela tinha uma enorme lista, né? Uma enorme lista de possíveis condutas de agentes públicos, né? No sentido genérico, agentes públicos, aí pode incluir um professor universitário como Sim. eu, um policial militar, seja lá quem for. E ela colocava no texto de alguma forma ampla, como por exemplo, né, abusar da autoridade constrangendo a liberdade de locomoção de alguém. Bom, liberdade de locomoção é uma palavra bem ampla, né? Quando nós olhamos agora para o texto recém-saído, você vê uma série de especificidades, né? Por exemplo, até o coronel pode nos ajudar aqui com um exemplo, a questão da exposição, né, das fotos do preso, né? Quer dizer, ela vai descer a detalhes. Isso é uma cena, como eu falei para vocês, isso é muito impactado pelas como as coisas acontecerem. Óbvio que em 65 você não tinha uma cobertura televisiva de prisões e tudo mais, como agora ocorre, né? Então essa agora, né, que nós estamos começando, né, a trabalhar com ela, ela vai descer a detalhes, ela vai colocar pontos específicos. A própria redação, não é? A forma como é redigida a lei, ela coloca, vamos dizer assim, pingos nos is e não aquela redação ampla e genérica de 65. O senhor saiu do comando da Polícia Militar no final do mês passado. Isso já estava sendo discutido internamente? Sim, lá? Hoje foi expedida uma instrução no âmbito da Polícia Militar com relação aos procedimentos que a Polícia Militar deveria adotar diante dessa nova lei de abuso de autoridade. Essa lei, como eu falei no início, ela tem um foco, né, no Poder Judiciário, no Ministério Público e na investigação policial. A de 65, ela tinha um foco basicamente no agente policial. Então, a questão ali do uso da violência, Isso. o abuso, a questão de manter o preso incomunicável, coisas desse tipo, que é um retrato de época. O retrato atual é um contexto onde o Ministério Público investiga pesado. Nós temos aqui, como exemplo, aqui o Uberlândia, o caso do GAECO, né, que atingiu aí Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Rodoviária, membros do Legislativo Municipal. Então, quer dizer, hoje os poderosos, né, as pessoas que estão protegidas por instituições, né, elas estão aí na vitrine, estão à luz do dia diante de uma conduta criminosa. Então, foi um avanço muito importante para a sociedade. A lei de abuso de autoridade, a nova, ela traz pontos específicos nesse sentido, como, por exemplo, a não exposição do indivíduo, o excesso na investigação, traz lá a questão da prisão temporária, que não precisa nem do delegado receber a lavrada de soltura, deu prazo, tem que soltar. Então, ela também altera lá a lei que fala sobre prisão temporária, ela altera lá a questão relacionada à criança e adolescente. Então, ela pontua situações do tipo, olha, nós vamos proteger ao máximo aquela pessoa que ainda está num procedimento investigatório, Sim. no âmbito da polícia e também no âmbito do processo penal, né? De modo que tanto os juízes quanto os promotores, ao a emitir os seus despachos, os seus pareceres, eles pensem duas vezes para não incorrer no abuso. A meu ver, como eu disse, não é uma legislação, embora haja assim uma importância, uma evolução normativa, não era prioridade. Nós tivemos aí ano passado a questão da reforma da Previdência, nós temos uma reforma tributária que está em andamento, Isso. nós temos aí a questão da legislação que trata aí da defesa com relação ao aumento das penas, a questão de não dar ao indivíduo determinadas liberdades com relação a prerrogativas como o exercício da prisão, né? Da prisão não. Da sua pena, como por exemplo a saída temporária, progressão de regime. Então são situações que eu acho que são mais relevantes do que efetivamente a lei de abuso de autoridade. O que ela visou efetivamente trouxe ali 45 situações, ela enumera situações específicas voltadas para o investigador, para o Ministério Público, para o Poder Judiciário e eventualmente para as forças policiais administrativas, como é o caso da Polícia Militar, com relação a condução do indivíduo com algema, a exposição do indivíduo, o transporte, coisas desse tipo.
Pois é, eu queria falar um pouquinho, então vamos entrar nessas especificidades, começando por isso, então, a questão da exposição, né? Do ponto de vista prático, para você, telespectador, entender, aqui na programação da TV Paranaíba e dos demais emissoras, dos demais colegas, você vê com frequência, até certa frequência, quando de uma operação da Polícia Militar, a prisão de um envolvido em um crime, a Polícia Militar é tido como a apresentação desse criminoso, vamos dizer assim, desse investigado, à sociedade. Então, eu tenho aqui, coronel, por exemplo, professor, um caso de recente até, de um rapaz que estava agredindo, entrou numa loja aqui em Uberlândia, no centro da cidade, agrediu com muita violência a atendente, a troco de nada, as câmeras de segurança, lembra? Houve uma comoção. Exato, as câmeras de segurança flagraram ele, e aí o medo da sociedade em encontrar com esse rapaz na rua, porque ele agrediu gratuitamente, chutou, foi assim uma coisa estarrecedora. O que acontece? Houve uma comoção, como o senhor bem disse, muito grande. Nossos telefones não pararam um só minuto e as pessoas querendo uma resposta da Polícia Militar sobre aquele ocorrido. Em 3 dias a gente conseguiu fazer a prisão. Exatamente, a prisão foi feita. Caso, nós focamos nesse caso. Exato. E a grande questão é porque a Constituição, ela fala com relação ao direito de imagem, né? Vem lá também a questão da presunção de inocência, são princípios constitucionais. Sim, sem dúvida. E que o legislador ordinário, ele edita normas exatamente para regulamentar esse tipo de situação. Um exemplo também que é muito comum, que agora aparece de forma expressa na norma, é quando o preso permanece em silêncio. Então, numa investigação, por exemplo, ele faz diversas perguntas para o indivíduo, que está sendo filmado, você vê as expressões faciais do indivíduo, o grau dele de nervosismo, e a lei fala assim, olha, se ele falar que quer ficar calado, tem que encerrar. Então, isso inibe, né, de certa forma, a nossa capacidade de investigação. Isso. Então, a investigação, ela hoje, basicamente, ela vai ser focada em filmagens, gravações, devidamente autorizadas pela Justiça. Então, burocratizou mais, vamos dizer assim, a investigação. Porque se você levar isso na prática, professor, 90% dos criminosos, 99% dos criminosos, declaradamente criminosos, né? Vivem do crime. Vivem do crime. Eles não, na hora que fizer a pergunta, se eu tenho o direito constitucional de permanecer em liberdade, ele vai falar, ok, permaneça em liberdade. E aí acabou. Acabou não, mas vai dificultar muito o processo de investigação da polícia. O criminoso contumaz, né, na linguagem policial fala-se assim, ele jamais vai confessar. Criou-se uma couraça, né, em volta do investigado, né, de modo, por exemplo, a questão das prerrogativas do advogado, né? Nós tivemos diversos advogados envolvidos aí, que atuavam na Lava Jato, ora como defensores, ora como coautores de prática criminosa. Envolvidos. Então isso também criou um ambiente também de desconforto no âmbito da advocacia. Então essa legislação, de fato, ela vem para falar assim, olha, pé no freio, não é bem assim. Não é para investigar todo mundo, a coisa não funciona muito bem assim, mas nós temos que lembrar o seguinte, qualquer ação penal, e a lei fala que é de ação penal pública incondicionada, ela depende de o oferecimento da denúncia por parte do promotor de justiça. Ele é o titular da ação penal. E a lei ela é me expressa. No início dela fala assim, olha, a questão da hermenêutica, né, divergência hermenêutica não será objeto de punição. Então, desde que o juiz fundamente a sua decisão, o seu despacho, a sua sentença, o promotor, né, ele fundamente bem os seus pareceres, não há que se falar em punição a essa autoridade. Acabou ficando na mão do Ministério Público e do Poder Judiciário esse tipo de procedimento. E, obviamente, em âmbito de segunda instância também é a mesma coisa, os procuradores e também os tribunais superiores. Tá, professor, deixa eu continuar ainda nesse exemplo que eu puxei com ele, desse criminoso lá da loja, né? O cara que agrediu a vendedora. Aí a polícia localizou e prendeu o cara em 3 dias. Naturalmente a imprensa foi chamada, porque a imprensa ligava para a polícia militar de 5 em 5 minutos, eu sou testemunha disso. Na medida que a gente é pressionado aqui pela população, a gente pressiona o órgão. É assim. E aí a gente ligando lá, deu a notícia de que ele estava preso. Imediatamente nós mandamos o repórter para lá para inclusive oferecer a ele o direito de explicar à sociedade alguma situação. Aí eu queria saber do senhor, estudioso da Constituição,
Onde está o limite do direito à imagem, as garantias individuais, com o interesse da sociedade? Não é interesse da sociedade em ver que o bandido foi preso, quem é aquele bandido que agrediu a mulher? E aí, qual é a opinião do senhor? Sim, vamos só colocar a lei dentro do contexto. Na verdade, o tipo aqui estampado na lei, ele procura sancionar a ação do agente público que procure chegar e oferecer o rosto, a imagem do detido, correto? Com relação à atividade da imprensa, até porque a imprensa não vai se enquadrar como possível sujeito, não é, dessas sanções, ela continuará, não é, com sua atividade, com a sua capacidade de chegar, anunciar, divulgar, propagar, como é próprio de uma atividade de imprensa num estado onde há liberdade de informação. O que não pode é, vamos simplificar aqui para o telespectador e para a telespectadora, seria uma espécie de patrocínio da divulgação pelo agente do Estado. É isso que a lei proíbe. Então, com relação à imagem e tudo mais, se aqui, né, a TV Paranaíba tem um interesse, deve continuar fazendo, obviamente, anunciar, trazer ao conhecimento, poderá fazê-lo. No máximo, oxalá, né, vamos ver assim, se houver uma matéria veiculada por vocês de maneira claramente, né, ao arrepio, né, sem nenhuma ligação com aquela pessoa, resolverá isso na esfera civil, com a reparação do dano moral, como já acontece. Né? Então é bom a gente delimitar bem isso, que na verdade a sanção, a direção da norma é para o agente público fazer aquele patrocínio. Isso, né? Mas isso está diretamente ligado ao trabalho da imprensa, por exemplo, porque se o agente público não nos traz a informação, não avisa, não informa que esse criminoso foi preso, não apresenta ele para a gente ter a oportunidade de tentar uma entrevista, não vai ser possível. Eu concordo que nesse ponto vai gerar uma nova dinâmica do trabalho de vocês. Né? A não ser também, vamos reservar o espaço, se o próprio acusado, envolvido no possível delito, esponte própria, quiser se oferecer para falar com vocês, o que também pode acontecer. Isso é muito comum, ocorrência com refém, em que o indivíduo ele é perpetrador, ele solicita a presença da imprensa para filmar ali a ação policial, com medo de uma possível execução por parte da polícia. Então, o que a gente está trazendo aqui é aquela situação de você colocar os conduzidos uma parede, fundo branco, lá e apresentar o indivíduo. Agora, a ação jornalística de filmar as viaturas, a ação da polícia, tira da viatura, coloca na viatura, sem a divulgação do rosto do indivíduo, a meu ver, não há que se falar em uma proibição nesse sentido. O que foi orientado no âmbito interno da polícia é de que aquela chamada com a exposição do indivíduo, ali, levanta a cabeça e tal, aí sim, como o professor bem colocou, é a questão de patrocinar essa filmagem. Mas normalmente isso na prática cotidiana já não acontecia. A polícia, claro, rotineiramente avisava a gente aqui, prendeu fulano, beleza. Aí a gente ia lá, se o sujeito não quisesse falar nada ou permanecer com a cabeça para baixo, ou ele chegava na apresentação, ele permanecia de costas, também isso acontecia. Muito comum. Eu nunca particularmente, tenho 13 anos de jornalismo aqui em Uberlândia, eu nunca vi um policial chegando, vira a cabeça e mostra para a imprensa, ou pegar a cabeça do cara para mostrar para a imprensa. De maneira nenhuma. Eles apresentam ali, respeitando, claro, se ele não quer aparecer. Danilo, eu colocaria, o coronel colocou uma coisa importante nisso. Essa lei tem uma marca de tempo, nenhuma lei nasce no deserto. Não é? Então, nós temos uma série de acontecimentos e tal. Me parece que isso aqui, sobretudo, está voltado para alguns tipos de situações que nós acabamos presenciando, como, por exemplo, no curso de uma investigação ou de processo, havia uma combinação, e curiosamente algumas vezes com algumas redes de TV escolhidas a dedo, 6 horas da manhã, 6h15, por exemplo, ao entrar na residência de um investigado acusado, normalmente as equipes se posicionavam antes porque alguém já comunicava isso. Não é? Nós temos um caso famoso aqui que gerou repercussão, eu vou fugir um pouquinho aqui desse momento atual, mas envolvendo há alguns anos atrás, a época, hoje continua sendo político, Paulo Maluf. Não é?
Na verdade, uma das redes de TV, 5h30 da manhã, já estava posicionada, inclusive as informações, inclusive foi passado qual o melhor ângulo para colocar a câmera, por onde entrariam, tal. Esse tipo de coisa, esse patrocínio que a lei procura justamente coibir, não é? Que a imprensa vai ter toda a liberdade, né? O máximo que pode acontecer é a autoridade policial chegar, inclusive, por razões de segurança, né? Até para preservar a própria vida do jornalista, colocar alguns limites, dizer, olha, isso aqui é extremamente arriscado, você adentrar esse perímetro, coisa que o vale. É essa a ideia da lei. Isso já, de fato, acontece, né? Então, por exemplo, a gente tem aqui, professor, casos muito recentes, né? Por exemplo, essas operações do GAECO, que terminaram na prisão de 20 vereadores. Olha, tem um interesse público maior do que a prisão de 20 vereadores por corrupção em Uberlândia? É investigado? É investigado, mas estava acontecendo a prisão. Sim. Então, a sociedade tem o direito de saber disso. Então, eu fui um de que saí de madrugada, quando soube que estava acontecendo isso, pegando aí endereço de porta em porta para tentar chegar até essas informações. Por quê? Porque é direito da sociedade saber disso. A imprensa tem que efetivamente acompanhar as ações de polícia. É uma segurança também para as forças policiais, para quem está executando a operação e, claro, manter a população informada. A imprensa é o direito da sociedade. Sim, né? Claro, óbvio. Bom, vamos passar para alguns outros pontos mais específicos aqui. São pontos que passaram a ser considerados crimes diante dessa lei de abuso de autoridade, de acordo com o novo texto. Bom, vou colocar alguns deles aqui para a gente discutir. Está aí na tela. Invadir ou adentrar imóvel à revelia da vontade do ocupante sem determinação judicial. Pena de 1 a 4 anos de prisão, mais multa. Isso existiu? A polícia entrava sem autorização da Justiça? A meu ver, foi uma regulação do inciso 11 do artigo 5º da Constituição Federal. Porque lá, a Constituição já fala isso. Ela já proíbe, o adentramento em residência ela pode acontecer com autorização do morador, ordem judicial. Isso. Né? Até a ordem judicial tem uma hora, né? Socorrer vítima, durante o dia. Ela fala, a Constituição fala durante o dia. E a lei ela traz a informação de entre 21 e 5 da manhã. Mas a Constituição fala durante o dia. A questão de socorro de vítima de desastre e flagrante delito. Então, esse dispositivo mas esse dispositivo aqui prejudica o flagrante delito? A meu ver, nada. Não interfere em nada. O senhor também acha que não? Não. A meu ver, não. Acho que nessa explicação é importante te resgatar o nome da lei. É curioso, mas é importante. É a lei do abuso de autoridade. Então, é curioso, né? E a discussão vem justamente em cima disso, porque, veja, é um tipo de ilícito que na sua raiz, na sua origem, ele não existe, porque é justamente o exercício regular de um direito. Quando a gente usa a expressão abuso, é um tipo de ilícito muito específico, porque justamente eu extravaso, vamos dizer assim, aquele círculo que a norma outorgou de poderes para minha atuação legal ilícita. Por isso que eu estou abusando, vamos dizer assim, no sentido do direito que me é outorgado para tal, no caso da autoridade pública, né? Mais do que outorgado, é um direito, né? Um poder-dever que a autoridade tem de realizar. E ela especifica também aquilo que for de interesse a alguém, ou do agente público, alguém, ou com o objetivo de prejudicar o investigado, a imagem do investigado. Tem um propósito, né? Esse abuso. É uma especificação lá do tipo penal de prevaricação. Exatamente. O agente, o servidor público, né? Lá, funcionário público, né? No sentido amplo da palavra. Ele deixa de tomar alguma medida ou a toma em interesse próprio, para prejuízo de outro, de terceiro. Então, ela traz exatamente o quê? É a tipificação, né, da conduta e a previsão de pena. Bom, mais um ponto aí na tela. Decretar a condução coercitiva de testemunha ou investigado sem prévia intimação de comparecimento ao juízo. Pena de 1 a 4 anos de prisão, mais multa. Essa condução coercitiva já está até extinta, né, pelo entendimento do STF, não é isso, professor? Isso já não existe mais. Agora, sem ouvir o investigado... No âmbito da polícia, né? Mas no âmbito judicial, o juiz pode determinar a condição. O juiz pode determinar a condição. Está previsto no Código de Processo Penal. A gente viu muito na Lava Jato isso, né? E depois aí acabou, porque o Supremo deu uma posição, a gente começou a ver uma chuva de temporárias, né? Eles passaram a fazer mais temporárias porque a condução coercitiva estava extinta. O senhor acha que esse ponto aqui tem alguma avaliação? Justamente, veja, a tônica da lei
se na verdade eu tenho um investigado acusado, que tem todas as condições, prontamente se oferece para o esclarecimento, não há razão alguma para você chegar e exercer, né, vamos chamar assim, uma força extremada, utilizar toda a força repressiva do Estado desnecessariamente. Então, nisso aqui, na verdade, eu acho que, vamos uma expressão simples, né? Estamos chovendo no molhado, na verdade. Tá, mas vamos colocar numa situação aqui, professor. Eu tenho que fazer o advogado do diabo, claro, tá? Para poder fomentar o debate. Se tem uma testemunha que está sendo ameaçada por um investigado, que está acuada, ela certamente, uma vez intimada para comparecer em juízo para prestar informações, ela vai comunicar ao investigado, ela pode avisá-lo com antecedência, avisar outras testemunhas que comprometem a instrução do processo. Você não acha que esse pode ser um delimitador? Então, eu tenho uma testemunha que eu preciso avisar que ela tem que prestar depoimento. Eu não posso avisar que ela tem que prestar depoimento, ela tem que ser pega de surpresa. Mas agora não pode mais ser pega de surpresa, porque ela tem que ser avisada antes. Porque aqui é sem o investigado, sem prévia intimação de comparecimento ao juízo. Quer dizer, o senhor não acha que compromete uma investigação? Na verdade, o tipo aqui está voltado para o investigado, né? Para a gente não fazer confusão com a testemunha. A testemunha continua. Decretar a condição coercitiva de testemunha ou investigado. Que vão ser situações diferentes, não é isso? Na verdade, a testemunha ela tem uma obrigação de auxiliar na administração em geral da justiça, no esclarecimento dos fatos, né? Em havendo razão fundada, eu acho que isso aqui é uma palavra que vai passar por vários dos dispositivos da lei, né? Em não havendo razão fundada, com esquivas desnecessárias, você utilizaria a força coercitiva do poder público para constranger essa pessoa. Mas sem mais nem menos, e talvez aqui, né, a construção da lei justamente procure coibir esse tipo de coisa, né? Era justamente em situações absolutamente desnecessárias a chamada condução coercitiva. Não é? Isso é absolutamente desnecessário. Esse é o objetivo da lei. Ou seja, se houver razão fundada, obviamente haverá manifestação da autoridade competente explicando as razões pelas quais, né, ela tomou essa ou aquela atitude. Eu acho que é muito importante, né, nós olharmos a lei com essa preocupação para não desenvolver essa espécie de sistema binário. Pode tudo, não pode nada. Na verdade, a lei não está nesse quadrante. A lei procura justamente, insistindo nisso, né, evitar o abuso, não é? O abuso sem uma razão fundada, sem consequências, não é, bastante elucidadas, né, para realizar esse tipo de ação. Comandante, vamos ver, comandante coronel, né? Vamos ver aqui mais uma. Dar início ou proceder à persecução penal, civil ou administrativa, sem justa causa fundamentada ou contra quem sabe ser inocente. Pena de 1 a 4 anos de prisão, mais multa. Me explica essa aqui, essa eu não entendi muito bem. Situação persecução penal civil ou administrativa? Seria uma investigação contra uma pessoa sabendo que ela é inocente. Também, para mim, a meu ver, é um dispositivo chovendo molhado, né, professor? É porque ninguém vai começar uma investigação sabendo que é inocente, ou vai? A questão aí, essa legislação, ela busca, realmente, como eu falei, inibir a ação do investigador. Aqui é abuso de autoridade mesmo, né? Então, mas são aquelas situações em que você tem ali uma investigação em que começam a aparecer pessoas, por exemplo, ligações telefônicas, e aí, dado momento, liga para você. Você não tem nada a ver com o negócio, mas você conhece a pessoa, às vezes você nem sabe que ele é bandido. Aí você faz um listão e prende todo mundo. E aí você entra de gaiato. Então, o que a legislação previu aí, o espírito da norma, é falar assim, olha, vamos apurar melhor, vamos envolver numa investigação, vamos investigar somente aquela pessoa que a gente tem fundamentos mais concretos, nós temos aí elementos que realmente indicam ser ela está praticando crime ou envolvido com atividade criminosa. E não ir pegando todo mundo, fazer um listão e vamos começar a investigar. E até mesmo medidas assim, de caráter restritivo, né? Como por exemplo a prisão temporária, prisão em flagrante, prisão preventiva, e depois você verifica ao final do que a pessoa não tinha nada a ver com o negócio. Então, isso aí é um cuidado do legislador para evitar realmente atos de injustiça, porque dependendo do contexto, você pode acabar com a imagem de uma pessoa, dentro de uma instituição, a questão política. É um dispositivo que, a meu ver, ele deixa assim claro, olha, investiga, mas aquele que tem que ser investigado. Não é
tratar todo mundo, jogar todo mundo na vala comum e tocar o pau, né? Isso que na Lava Jato acontecia muito, né? Isso. Interceptação telefônica, conversou com alguém, vamos prender o alguém para descobrir de fato o que tinha por trás disso. E às vezes um telefonema não quer dizer muita coisa, né, professor? Então tem que ter um certo cuidado nesse sentido. Você fez uma pergunta que eu acho que tem que ser respondida, né? Alguém abriria ou iniciaria uma investigação de natureza administrativa ou criminal, né? Deliberadamente, assumidamente, sabendo, né, da inocência? Bom, o que se espera do agente público é não. Não. Justamente, se ele abusar, né? Se ele abusar vai pagar. Né? Poxa, pode acontecer aqui ou lá um ou outro sujeito, mesmo na esfera administrativa, para prejudicar a pessoa com quem ele tem um dissabor, alguma coisa assim, ele começa, né, dar o estalo inicial para constranger, né, para depois chegar, inclusive, dar um jeito de alardear, viram, que o nome dele está envolvido neste processo, de maneira superficial, às vezes com o único objetivo de manchar o nome, né, a imagem. Isso que a lei realmente procura fazer, né? Nunca vamos perder essa mirada, né? Ou seja, é para punir o abuso, não é para punir o exercício regular do direito. Bom, mais um ponto então, já que é chover no molhado, vamos nesse aqui, ó. Grampear telefone, interceptar comunicações de informática ou quebrar segredo de justiça sem autorização judicial ou com objetivos não autorizados em lei. Pena de 2 a 4 anos de prisão, mais multa. Isso também eu acho que já era uma praxe, né? Grampear telefone tem que ter... Está previsto na lei de interceptação telefônica, né? Que proíbe interceptação sem que haja ordem judicial. Ordem judicial. Realmente, assim, o legislador procura exatamente especificar, né? Colocar ali as hipóteses, são 43 hipóteses, né? Ele fala assim, olha, isso pode, isso não pode, né? Vamos escrever sobre isso, normatizar, exatamente para evitar as lacunas, né? Professor, um exemplo aqui, só para a gente clarear. Aquele episódio que aconteceu com o ministro Sérgio Moro, ficou conhecido como Vaza Jato, né? Em que mensagens dele, do Intercept Brasil, vazaram ali do Telegram. Está dentro disso aqui? Não. Vamos lá. Primeiro assim, a 9296 foi a lei que regulamentou, né, a possibilidade de interceptação telefônica. Ela que é alterada pela lei. Certo. Essa lei altera a lei 9296. Ok. Naquela época, o dispositivo foi criado, nem todos os telespectadores e telespectadoras têm necessariamente ter nascido naquela época. A grande preocupação que havia naquela época era uma chamada arapongagem privada. O que é isso? Se anunciava até em classificados de jornais. Aqui, perdão se estou parecendo muito antigo, né? Mas os jornais classificados anunciavam. A lei de 96 é tão antigo assim. Eu sou investigador, eu grampei o telefone. Isso era anunciado à luz do dia. Até para coisas assim como adultério, e aí não vou nem entrar nessa discussão. A lei surgiu naquele momento, isso nós estamos falando de 1996, para regulamentar a interceptação telefônica no curso da investigação criminal, prevista na Constituição, inclusive, e evitar essas arapongagens, né, que era um verdadeiro comércio que ocorria, né? As pessoas ofereciam para chegar a grampear celulares, naquela época se usava muito linha fixa de telefone e tudo mais. Isso. Bom, aí o que aconteceu? Na verdade, aqui a gente tem que ser bem objetivo. Esta redação desse tipo, na verdade, não acontece pelo Telegram, ela acontece justamente pela ocorrência que envolve Sérgio Moro, que é o famoso vazamento das conversas com a presidenta da época. Isso, esse tipo teve aquele também. A lei nunca nasce no deserto, ela sempre tem um contexto, né? Então a modificação que houve é para justamente haver a sanção em caso da autoridade judicial também realizar o vazamento. Mas aquela estava autorizado, né? Ou não estava autorizado? Na verdade, ali tem uma série série de sigilo de justiça, não e poderia ele vazou. Exatamente. Não poderia ter vazado. E também Tinha tem o problema de autorização. competência, né? Que, na verdade, o juiz de piso não poderia chegar e porque fazer. O que está colocado aí nessa legislação é principalmente a questão da investigação policial, se fazer escuta telefônica sem que haja o acompanhamento da Justiça e do Ministério Público. Exatamente. Então, no âmbito de polícia. Tá? Porque há casos, realmente, ou já houve casos, de se fazer, vão começar a escutar fulano. Se tiver alguma coisa, vamos transformar isso numa investigação oficial, solicitar o juiz, ele autoriza daqui para frente, agora tudo que eu pegar é prova. Mas eu peguei lá atrás o fio da meada. Então, o que eles estão falando assim, olha, não pode de jeito nenhum.
Mesmo porque para alguns crimes a própria lei veda. A interceptação ela não é indiscriminada, não é para qualquer coisa. Sim. São crimes em que tem a pena maior, né, a pena mais agravada, crimes relacionados aí a crimes com violência grave ameaça, questão aí, crimes contra a vida, questão da quadrilha ou banda, questão das organizações criminosas. Então você tem sim a autorização judicial para essa finalidade. Por Agora, prazo determinado. Prazo determinado, então as pessoas específicas. Agora sim, né? vamos nos colocar lá do outro lado da tela, onde está a sociedade, a opinião pública. Aconteceu na Lava Jato e está sujeito a acontecer de novo, né? O Ministério Público está lá, fez o grampeou uma fala importantíssima para o contexto da investigação que está fora do período autorizado pela Justiça. Deixa qualquer um indignado, né? Não poder usar esse material. Tudo bem, está na lei, não estou discutindo isso não, mas do ponto de vista da sensação da sociedade, deixa realmente essa sensação de impunidade mesmo, que a burocracia que vai... Nós estamos uma coisa complicada. Nós estamos vivendo, Danilo, e você já esteve aqui com outras pessoas também, que emitiram também seus posicionamentos, nós estamos vivendo o momento do garantismo. O momento garantismo. Então, desde 88, quando com a nova Constituição, fez uma ruptura, né, e aí a gente, o para trás. Isso. Era tudo errado, era tudo abusivo, e agora nós vamos procurar dar o máximo possível de direitos, né? E nós chegamos numa situação em que nós vamos ter que puxar um pouquinho, porque de fato o investigado hoje, e nós temos que pensar também nas pessoas que praticam crimes pesados, né? Tem indivíduo aí que mata, estupra, esquarteja, e fala assim, fui eu, né? Estou aqui, o indivíduo não tem assim a menor, e ele ainda fala assim, eu estou no Brasil, tenho o Supremo, e eu só vou para a cadeia quando transitar em julgado. E eu vou protelar esse trânsito em julgado indefinidamente, se o indivíduo tem condição financeira. Mas mesmo aquele que não tem, considerando aí a questão do tempo de resposta do Estado através da Justiça, que é demorado, 3, 4, 5 anos, ele está solto. Fora aqueles casos onde você tem lá a situação de superlotação de cadeia, você tem a questão do excesso na investigação, o excesso no processo, ou seja, passou aquele prazo de formação da culpa, o indivíduo não foi julgado ainda, coloca em liberdade. Ah, mas tem um requisito preventivo. Não, tudo bem, mas tem. A investigação já acabou. Ele está preso, está tranquilo na cadeia. Eu vou manter preso ainda? Como ele matou. Não, solta. Então, essa dicotomia, essas questões que a gente tem que evoluir muito em termos de país. Sabe? O que eu preciso discutir também, não sei se vocês concordam, né, mas está no Supremo para ser discutido, é a questão do Tribunal do Júri, né? O Tribunal do Júri ainda deixa muita gente indignada porque o sujeito, primeiro, agora se ainda for aprovado o juiz de garantias, tem mais um... Esse é o fim da picada, né? Isso aí é a radical, né? Pois é, aí tem o juiz de garantias, depois tem o juiz que vai dar a sentença de pronúncia, aí leva ao Tribunal do Júri, é condenado, ele sai de lá caminhando pela porta aberta e a família do assassinado fica lá chorando. Isso não entra na cabeça de ninguém. A nossa legislação, quando você pega, por exemplo, o Estatuto do Idoso, criança e adolescente, essa lei de abuso de autoridade, você fala assim, gente, que coisa linda, coisa maravilhosa. Só que a gente está no Brasil, né? Então o juiz de garantia ele também tem lá os seus fundamentos que são defensáveis. Mas onde você tem a maior parte das comarcas no Brasil de vara única, é o juiz X-tudo, que ele resolve absolutamente criminal, civil, tudo, né? Como é que ainda vou ter um juiz de garantia? Né? Um processo que já é exaustivamente letárgico. Então, a legislação, ela realmente, assim, sob o ponto de vista de avanço, ótimo, maravilha. Mas é pé no chão, é o país que a gente está vivendo. As coisas não são, a meu ver... A realidade, né? Não, totalmente... Professor, vamos mais um ponto aqui para a gente ir avançando. Insistir em interrogatório de quem tenha optado por ficar em silêncio ou pedido assistência de um advogado. Pena de 1 a 4 anos de prisão, mais multa. Normalmente já acontece isso quando do início de de um interrogatório, né? É oferecido ao investigado a opção de permanecer em silêncio. Sim. E o que ele está dizendo aqui, a lei está dizendo, é em o agente insistir isso, seja o policial, o delegado, o promotor, né?
gerar o constrangimento àquele que está sendo ouvido, né, que ainda é acusado, não é? Veja, a gente tem que chegar, vários pontos foram mencionados nesse debate aqui que está riquíssimo, né? Inclusive, por exemplo, você mencionou a possível escuta de uma conversa fora do horário, né? Isso. A necessidade de que o provável agente do delito se manifeste, né? Eu acho que a gente tem que trabalhar com uma visão do processo, que é um processo que trabalha com uma pluralidade de provas e possibilidades de investigação, não é? Senão a gente corre o risco de insistir muito em determinadas coisas, né? Então, por exemplo, vamos lá, né? Essa verdadeira compulsão nacional, a gente está falando de compulsão brasileira, né? Essa compulsão nacional para que o sujeito chegue e diga realmente eu vou expiar meus pecados e fiz isso ou aquilo, no conjunto do processo, na possibilidade probatória, pode ter maior ou menor destaque. Veja-se, por exemplo, a gente falou várias vezes de Lava Jato. Delitos de natureza econômica, não é? O fato do sujeito envolvido chegar e falar alguma coisa, muitas vezes, né, como elemento probante, tem um valor diminuto, porque na verdade é o tipo de delito que exige análise de movimentação financeira, né, o contato com contas bancárias, com movimentação, não é? Então não tem por que ter essa insistência. E aliás, diga-se de passagem aqui, né, a gente está falando muito do judiciário e tal, curiosamente as situações que, pelo menos eu me recordo, é claro que há situações no judiciário, mesmo com a autoridade policial, mas curiosamente onde há maior tentação e compulsão nessa história de expiação, não confesse, justamente ocorre nas CPIs, é curioso isso. Não fale para todo mundo aqui na TV Câmara que você fez, né? Poxa, eu tenho uma autoridade policial, né? Eu tenho um Ministério Público, um conjunto de provas, não há essa necessidade, né? Essa coisa, se não confessar eu não cheguei. Inclusive lembra um pouquinho o juízo de inquisição, né? Se não obtiver a confissão não valerá. Não é por aí, né? E com relação àquele outro fato que você falou, bom, por que há coordenadas de tempo e tudo mais? Justamente porque a prova telefônica, isso tem que ser levado em consideração, ela tem um contexto de manifestação. Não é? Um contexto. Então, o fato de ter ouvido algo não impede você realizar a apuração a partir daquilo. É aquela matéria consagrada em registro eletrônico, em registro de papel daquele horário que não poderá ser usado. Mas isso não impede que você apure o fato da conversa que chegou ao seu conhecimento. Aí e produza outras provas. Exatamente. Né? Sobre aquele episódio. Nós precisamos, hoje, veja, vivemos grande parte de nossas vidas por meio eletrônico. Claro. As movimentações bancárias hoje, eu, por exemplo, não lembro a última vez que eu assinei um cheque. Não sei se alguém aqui, não é? Está perdendo uso a cada Exatamente. dia. Então, hoje você tem que ter uma necessidade de apuração e investigação, não para todos os delitos. O coronel mesmo mencionou outros delitos. Mas hoje você precisa de outra forma de aproximar, de conhecer as provas e os elementos, né, que podem indicar a prática de um delito lesivo à sociedade. Coronel, e essa daqui, ó? Mandar prender em manifesta desconformidade com a lei ou não soltar alguém quando a prisão for manifestamente ilegal. Pena de 1 a 4 anos de prisão, mais multa. A prisão, basicamente, ela vai se dar por duas situações, ou flagrante ou ordem judicial. A ordem judicial vai acontecer em razão da prisão preventiva ou da prisão temporária. O que a legislação coloca, a lei de abuso de autoridade, em especial com relação à prisão temporária, que é a Lei 7.960, ela traz o seguinte, olha, tem a pessoa ser presa, vai começar a temporária no dia tal e terminar dia tal. Então, nesse momento, terminou o dia, o delegado de polícia imediatamente vai colocar em liberdade. Se não chegar uma nova ordem judicial, determinando ali a prorrogação de prazo ou a conversão em preventiva, o delegado já coloca de imediato, ou, por exemplo, se tiver no presídio lá, o diretor do presídio já coloca em liberdade. Visa exatamente evitar o excesso de prisão que a gente fala, quando o indivíduo fica preso além do tempo previsto em lei. Hoje, terminou os 5 dias da temporária, tem que esperar a temporária ela tem duas situações, 5 dias e no caso dos crimes hediondos, 30 dias. Então, o prazo dela podendo ser prorrogável por mais 30. O que ocorre é que o normal é a temporária ela passar para a prisão preventiva. Assim. Porque a regra, quando você fala da regra hoje do flagrante delito, você tem lá depois a audiência de custódia. Isso. E na audiência de custódia, o juiz da custódia, o promotor que está atuando no plantão, ou o indivíduo vai ser solto,
ou aquela prisão flagrante vai ser convertida em prisão preventiva. Então, todas as pessoas hoje que estão presas em estabelecimentos prisionais, elas estão presas preventivamente no curso da investigação ou do processo, ou cumprindo sentença penal condenatória. Né? São essas duas hipóteses do indivíduo ficar preso hoje. Porque o flagrante é meramente um procedimento onde você faz ali um compêndio, né, de todas as provas levantadas no momento e dá seguimento na investigação. Tanto é que o flagrante ele não desobriga a abertura do inquérito policial. Então, é feito o flagrante daquela pessoa, naquele momento, e depois abre-se o inquérito e dá seguimento à investigação. Na custódia, tem um prazo de apresentação do preso, ele ali vai ser feita a avaliação no primeiro momento, se aquela prisão foi legal, né, ou não. Professor, mais um item para a gente discutir: estender injustificadamente a investigação, procrastinando-a em prejuízo do investigado ou fiscalizado. Pena de 6 meses a 2 anos de prisão, mais multa. Isso aqui me gerou uma certa dúvida, porque a nossa lei já não estabelece todos os prazos. A polícia tem prazo para apresentar o inquérito, o Ministério Público tem prazo para oferecer denúncia. E lá na Justiça também são vários os prazos. Ninguém cumpre. Mas como procrastinar aqui, fora desses prazos? Eu acho que, inclusive, nós podemos fazer uma ligação entre os dois questionamentos. Tá. Na verdade, obviamente, isso aí vai trazer um impacto de gestão, em primeiro lugar, gestão administrativo-processual para o judiciário. Né? Certo. Ou seja, atenção maior aos prazos, evitar prisões, né, que acabam se prolongando muitas vezes. Não é propriamente por uma perseguição a Pedro, Abel ou Maria, mas justamente por um problema de gestão, né, da administração processual. Isso é uma coisa que vai ter um impacto. Não deu tempo de analisar. Exatamente. Né? Investigações longas, por exemplo, a própria polícia, o prazo da investigação ele é curto. Curto. 10 dias preso e 20 dias solto. Sim. Quer dizer, aí você pega uma investigação muito complexa, como é o caso, por exemplo, da Lava Jato, dura 3, 4, 5, 6 meses. E o juiz fundamenta o porquê que está autorizando. Agora vai ter que pensar milhões. Não, de novo. Fundamentar. Né? De novo, fundamentar. Porque a ideia é evitar transformar o processo numa espécie de espada de Damocles, né? Que fica balançando a hora que eu entender interessante, vou prejudicá-lo ou manter o sujeito em constante, né, constrangimento. É esse tipo de conduta que é sancionada pela lei. Evitar, né, curiosamente, a palavra que a gente falou pouco hoje, né, é aquilo que nós acabamos utilizando uma expressão de origem inglesa, né, o lawfare, não é? Ou seja, utilizar o meio processual, utilizar o direito como uma espécie de ferramenta ou arma para espezinhar alguém ou alguns. Tá certo. Nossa, é muita coisa, tem muitos pontos ainda, mas a gente vai tomar um cafezinho. Volta daqui a pouco falando sobre a lei de abuso de autoridade aqui no Política Cruzada. É um minuto só, a gente volta já. De volta aqui no Política Cruzada, estamos falando hoje sobre a lei de abuso de autoridade. Bom, gente, o nosso tempo já está acabando, mas eu queria, diante de tudo que a gente falou no bloco anterior, qual que é a mensagem do senhor, militar, ex-comandante da Polícia Militar, que tem a sociedade que viu essa discussão nossa aqui? A lei está protegendo mais o bandido e desprotegendo a sociedade de bem? O que o senhor tem a dizer para essa sociedade? Na fritada dos ovos, a polícia vai continuar prendendo, o Ministério Público vai continuar denunciando, o juiz vai continuar condenando. Isso aí é algo que não é a lei de abuso de autoridade que vai inibir, né, as estruturas de polícia, do judiciário, do Ministério Público, para não tomar providência contra o malfeitor. Então, vamos cumprir a legislação como já viemos cumprindo ao longo de vários anos, né? E vamos continuar levando o bandido para dentro da cadeia. É isso que se espera da polícia, é isso que se espera do Poder Judiciário, é isso que se espera do Ministério Público. E aqui em Uberlândia a gente tem feito isso com maestria, né? Com as ações do GAECO, com os juízes criminais aqui de Uberlândia. Então, a caneta é pesada, a investigação é firme e a polícia está sempre ali em condições de garantir, né, o funcionamento das instituições, seja o Poder Judiciário, seja o Ministério Público. Professor, e a sua mensagem enquanto acadêmico, estudioso da lei e da Constituição? Não, eu vejo um texto de uma lei que trouxe uma tipologia, né, uma série de tipos ali, do artigo 12 ao 38, salvo engano, né, do artigo 12 ao 38, com uma série de tipos. É óbvio que eu acho que algumas coisas podem ser melhoradas, apuradas, inclusive com algumas alterações legislativas a posterior, não é? E
Como foi a minha tônica nesse debate, eu repito agora aos telespectadores e telespectadoras, né? Nem tanto cá, nem tanto lá, né? Houve uma espécie de estardalhaço, como se a lei fosse uma espécie de monstro, né, que vai impedir o funcionamento do Judiciário, do Ministério Público e da Polícia. Eu acho que não é por este lado. E também outros que, curiosamente, procuravam alimentar a ideia de que a partir de agora, né, com a lei de abuso, eu vou poder espezinhar a vida da autoridade policial, do Ministério Público e tudo mais. Não, eu acho que é um texto bem redigido, é um texto atual, né, inclusive corrigindo aquelas coisas antigas. Veja, nós estamos falando de uma lei anterior de 1965. O início ali da ditadura. Exatamente. Eu acho que houve uma concentração demasiada no Judiciário e Ministério Público. Isso aqui pode ser alargado, eu falo inclusive como servidor público, né? Pode ser alargado por uma melhor definição com relação às atividades de agentes administrativos que não estão encarregados com funções de polícia judiciária, função judicial ou ministerial. Mas isso é coisa para discutirmos, para a sociedade colocar, o legislativo também trabalhar em cima disso. Eu acho que o resultado é positivo. Muito obrigado pela sua presença aqui, um bom dia, uma boa semana, viu? Deus. Obrigado, viu, Coronel? Volte sempre aqui para discutir com a gente também. À disposição. E a você de casa também, o nosso muito obrigado pela companhia, um bom domingo, excelente feriado de carnaval, juízo aí, viu? A gente se encontra no domingo que vem, até lá.